Sonecas apenas no colo. O que pode ser? Como solucionar? Bom, o que pode ser um bebê normal? Provavelmente um bebê normal, né? Os bebês, eles são de colo, não é à toa. Nós éramos carregados para baixo e para cima, né? No colo dos nossos cuidadores, a gente não era deixado para trás. Sim. Né? Então, a gente ia para baixo e para cima. Então, querer dormir no colo, estar no colo no primeiro, segundo ano de vida é um comportamento completamente normal. Agora, é claro que como adultos que trabalham, que precisam limpar a casa, fazer comida, né? Essa década de 2024, não década de 80, a gente tem necessidade de transferir o bebê. Mas a primeira coisa é mudar essa chave. Não tem nada de errado com o bebê que quer dormir no colo. Então, eu lembro disso, porque meu filho fez soneca no colo até pouco tempo atrás, assim. E exatamente, eu gostava, era gostoso, mas, pô, tem que fazer, tem que trabalhar, eu tenho que fazer comida, tem que fazer as coisas, né? Então, tem isso, assim, eu entendia que era, deve ser natural, ele ainda tá, mas... Ai, me perdi no pensamento, me perdi no pensamento, gente, socorro, é ao vivo, perdi, esqueci o que eu ia falar. Mas tu tinha necessidade de transferir pra fazer outras coisas? Tinha, isso não, mas isso quer dizer, mas tinha uma época que eu achava que tinha uma coisa errada. Eu falei, não, tem uma coisa errada? Porque ele só quer dormir no colo, ele já tá grande, só quer dormir no colo. E realmente eu não sei o que era, mas eu comecei a falar com ele que eu precisava, olha, né, eu preciso que o filho comece a dormir na cama e tal. E foi um processo, assim, aí funcionava um dia, funcionava 2, né, no colo de novo. Não sei o que, e foi indo e agora acho que foi, assim. Sim, mas levou tempo, mas eu lembro que eu tinha esse pensamento, tem alguma coisa errada. O que pode ser? Será que, né, que tem alguma coisa errada, sei lá, na nossa relação, que ele tá querendo ficar grudado comigo, eu ficava, sei lá, com ele, refluxo. Sim. Eu pensava, porque não quer deitar. E era só um bebê normal. Até podem existir essas situações, né? Uma criança, por exemplo, que teve dificuldade logo no nascimento, separação da mãe. Então, ela tem mais dificuldade nas próximas separações da vida dela. Pode ser que ela tenha essa dificuldade, né? E aí queira ficar mais juntinho para garantir essa segurança. Porque o sono, gente, é um momento de afastamento. A gente perde a consciência, a gente precisa se entregar. É um momento de vulnerabilidade, de afastamento. Precisa de muita confiança, né? Pra se entregar, né? Pra se entregar, eu não sei o que vai acontecer com o meu corpo nesse momento que eu me entrego. Então, qual é o lugar que eu me sinto mais confortável e seguro na vida? O colo de onde eu vim, geralmente, ou dessa pessoa que está investindo em mim, né? Aí, dependendo da história que esse bebê tem na vida, ele pode demandar mais ou menos. Por isso que tem crianças que já são resolvidas desde sempre. Enfim, a história dela, o corpo dela, não tem esses registros de insegurança, de tensão, né? Podem ser questões sensoriais. No momento da transferência, o meu sistema sensorial acaba sendo ativado e eu acordo. Então, sistema vestibular, proprioceptivo, tátil. Né? E essa coisa, tem essa pergunta na frente, que era outra, né? Que vai passar pro berço e acorda, né? Nossa, bebê pequenininho. Essa pergunta também é interessante, tem a ver com as sonecas, que é: de dia, é preciso dormir no blackout ou pode ser no claro, na rua, etc. Eu acho que essa coisa que tu falou das sonecas, assim, que a gente tava falando de, sei lá, eu tenho que fazer isso quarto escuro, também é importante ter o ambiente da soneca também, que a criança entenda que é o lugar dela dormir, ou não, na soneca a gente pode querer, sei lá, ensinar a criança a dormir em qualquer lugar? Então, primeiro a gente garante que a criança esteja dormindo bem, que tenha uma rotina, que o ritmo circadiano esteja tranquilo, né? Então eu preservo o ambiente, preservo a rotina. Posso escurecer um pouquinho no sentido de não dormir com a luz nos meus olhos, assim, deixo confortável esse ambiente. Tá? Então, em linhas gerais, é isso. Ambiente de soneca previsível e confortável. Então, dá para escurecer um pouquinho, sim. Agora, vamos lá tentar trazer um pouquinho mais de especificidade, né? Eu tenho um bebê que a soneca realmente está curta. Ele faz 20 minutos, não aprofunda o sono e acorda. Não dá para fazer no meio da sala. Vou precisar escurecer mais esse ambiente, ajudar esse bebê a prolongar mais essa soneca. Eu tenho outro que tá dormindo 3 horas durante o dia. Não, meu amor, eu preciso dormir durante a noite. Aí a gente abre cortina, mostra o dia, sabe? Então a gente vai lidando com isso. Conheço o meu bebê. Eu sei que ele dorme a soneca às 9 da tarde e às 3 da tarde. E sempre dormiu no quartinho, controlado e tudo mais. Eu acho que vale sim, Raquel, que era aquilo que a gente estava falando no começo, de furando a bolha um pouquinho. Ok, eu vou tentar essa soneca aqui fazer andando no carrinho no parque, e aí eu vejo como que a minha criança responde.
Olha, dormiu. Maravilha. Provavelmente vai ser mais fácil de eu colocar ele pra dormir no parque se eu já sei que 3 horas da tarde ele dorme. Sim. Porque daí eu saio pra passear, né? Na hora eu vou caminhar com esse carrinho. Ou me afasto da caixa de som se eu estiver lá numa festa. Porque eu já sei que é o horário dele. O que torna muito difícil é quando eu não sei que hora que a minha criança dorme e eu ainda quero que ela durma no meio da festa do casamento. Não vai dar. Não dá, entende? Então, constrói primeiro uma lógica, conhece o teu filho, organiza o dia, organiza a rotina e depois tu fura. Aí tu sai do trilho. O Bruno fala isso pra mim direto. É? Bruno, Oi, vai Bruno. certo, hein, Bruno? Deve tá sorrindo lá. Que ele fala, primeiro a gente tem que organizar bem organizado. Depois, quando tiver bem organizado, aí sim é hora de sair pra passear, pra não sei o que ele fala. Daí a gente vai saber, dorme no carro? Se dorme no carro, ótimo. Eu vou sair justamente na hora da soneca que já aproveita o trajeto. Não, se desespera na hora que dorme no carro. Então, encaixa a saída no intervalo. Sim. Por isso, é nesse sentido que eu falo que a rotina traz liberdade. Sim, total. Então, eu vou escolhendo, né? Total. E sobre as sonecas ainda, isso também é uma conversa ontem no grupo da mulherada falando. Existe um limite, assim, eu sei que nessa vida não tem regra. Tem bebê que vai dormir às 7, tem bebê que dorme às 9 da noite. Eu tô falando de sono noturno. Então, assim, baseado nisso que a gente pode saber qual seria a última soneca tem que acontecer até tal horário. Existe uma regra a ver com o ciclo circadiano ou depende da criança? Por exemplo, se meu filho dorme às 7, ele não, sei lá, a última soneca dele tem que ser tal hora. Tem a ver com isso, com a hora que o bebê dorme, ou tem a ver com... Com os dois reguladores, tá? A partir de 6 meses, em linhas gerais, a gente já considera bastante o ritmo circadiano e a pressão de sono. Então, não é legal que a criança passe ali das 4h30 da tarde dormindo. Dormindo. Então, que ela acorde por volta de 4h30 em linhas gerais a partir dos 6 meses, tá? Agora, em relação à pressão de sono, vai depender, sim, que hora que ele dorme de noite e quanto de pressão de sono ele precisa acumular para conseguir dormir bem. Vamos supor, é uma criança que tem uma janela de sono de 3 horas. A bendita da janela de sono não tem como fugir. Vou chamar de outro nome, para perder ranço, né? Essa criança consegue ficar acordada por 3 horas e depois sente sono. Tá. E o sono noturno dele, geralmente, é às 7. Então, a gente faz a conta de trás pra frente. Ele tem que estar acordado às 4 da tarde da última soneca. Sim. Então, e assim a gente vai fazendo pra cada faixa etária e pra cada criança, né? Pra necessidade de cada criança. Existe, agora eu já tô aproveitando pra fazer perguntas pra geral. Mas, assim, existe horário certo pra dormir? Assim, tipo, o horário certo é sempre dormir até às 7 ou até tal hora. Existe isso? Porque a gente sabe que as famílias aí, também pensando nas minhas amigas, assim, né? E a gente sabe que é isso, é plural, né? Amigas que chegam no trabalho tarde, ou que o marido chega do trabalho tarde, quer curtir um pouco com a criança. Aí essa coisa, tipo, tem que dormir cedo, não sei o quê, daí parece que não consegue curtir. Então, como é que a gente pode dar dicas, ou deixar essas pessoas mais tranquilas, ou, assim, sobre isso? Então, às vezes a gente consegue trabalhar essa questão social e o ritmo do bebê, a parte biológica do bebê aceita. Noutras vezes, não. E aí a gente vai precisar escolher nossas batalhas, sabe? Meu bebê não consegue dormir às 7 da... Eu não consigo com que o meu bebê dorma às 7 da noite. Enfim, a gente tá chegando do trabalho e tudo mais. Mas o ritmo circadiano dele tá falando que 7 da noite é o horário que eu tenho sono. Então a gente vai precisar escolher. Eu vou saber que ele vai ficar um pouco privado de sono, talvez fique mais irritado, e não necessariamente vai compensar no outro dia. São aquelas crianças que não importa se dorme às 8, às 9 ou às 10, às 6 da manhã elas estão de pé. Sim. E aí, com o passar do tempo, essas crianças vão ficando privadas de sono. Tá? Então, não é necessariamente uma escolha. A gente precisa identificar quem é esse bebê. Tem bebês com cronotipo matutino e outros com cronotipo vespertino, igual os adultos, tá? Então, os matutinos, eles vão sentir sono 18, 19 no máximo, e no outro dia vão acordar junto com as galinhas. Tá? O vespertino não significa que ele vai dormir meia-noite. O vespertino vai ali até 8, 9 da noite, no máximo, estourando. Que é o que dorme mais tarde. É isso, que as meninas estavam falando. Mas esses vespertinos compensam no outro dia acordando mais tarde. Mais tarde um pouquinho. 8 da manhã, né? Que sonho. Que sonho. Tá. Agora, o contexto não permite, eu vou tentar adaptar essa criança ao contexto, mas eu preciso ter consciência
que talvez tenha consequências, talvez essa criança não se adapte, mas a gente tenta. E é muito doido, que é isso, né? Tem as coisas, beleza, de forma geral, mas tem que olhar pro nosso filho e ver